galeros e galeras, beleza? Estamos aí para mais uma questão da nossa série Enem. Essa é uma questão que eu separei da prova da segunda aplicação. É aquela prova que você não conhece muito bem, que você não chegou a fazer e que você precisa de conhecer essa estrutura para aumentar o seu repertório, porque esses temas que aparecem em um ano podem aparecer de novo no outro. Legal? Essa é uma questão que apareceu na prova com o número 71. Pô, agora é a hora da vinheta, super animada, altos efeitos especiais, mas ainda não tem. Bora pro vídeo. Bom, vamos começar mais uma vez tentando entender melhor a fonte, de onde que o autor da questão tirou a referência para fazer a pergunta. Foi retirado então desse livro aqui, é um livro chamado O Brasil, Território e Sociedade no Início do Século XXI, do professor Milton Santos, junto com a professora Maria Laura Silveira. E esse livro é uma referência em dados e em reflexões a respeito da territorialização do Brasil, com seus diversos problemas, nuances e reflexões. É um livro muito importante, tá bom? Vamos ver qual o trecho que o autor da questão separou para a gente. Está dizendo lá o seguinte, ó. Empreende-se um programa de investimentos em infraestrutura para oferecer as condições materiais necessárias ao processo de transformação do território nacional em um espaço de economia global. Nessa configuração territorial, destacam-se hoje pontos de concentração de tecnologia de ponta. É o caso da chamada agricultura de precisão. Nos pomares paulistas começou a ser utilizada uma máquina de origem norte-americana capaz de colher 100 pés de laranjas por hora, sob o controle de computadores. Agora, você achou o texto um pouquinho difícil de entender? Eu te explico por quê. Isso que parecem que são dois parágrafos sequenciais, na verdade, lá no livro, o original, eles não são dois parágrafos sequenciais, eles estão bem distantes, inclusive, um do outro. Olha, dá uma olhadinha. Então, isso deixa a leitura dele um pouquinho mais complicada, mas vamos tentar traduzir o que está escrito. Empreende-se que um programa de investimentos em infraestrutura para oferecer as condições materiais necessárias ao processo de transformação do território nacional em um espaço de economia global. Vamos entender assim, ó. Para que o Brasil se insira no contexto econômico global, são necessárias alterações, modernizações na infraestrutura de transporte, na infraestrutura de comunicação, na infraestrutura de energia, principalmente essas formas de infraestrutura, tá bom? É isso que essa primeira parte quer dizer. Na segunda, nós vamos entender o seguinte, nessa configuração territorial destacam-se hoje pontos de concentração de tecnologia de ponta. É o caso da chamada agricultura de precisão. Nos pomares paulistas começou a ser utilizada uma máquina de origem norte-americana capaz de colher 100 pés de laranja por hora sob o controle de computadores. Traduzindo, nas áreas de maior desenvolvimento dessa infraestrutura surgem casos de destaque tecnológico, praticando a agricultura de precisão, que consiste no aumento da produtividade pelo uso da tecnologia, ok? Então, o Brasil tem aí uma estrutura de produção agropecuária que ela é bem heterogênea. Existem regiões que são bem tradicionais, que se utilizam de técnicas ainda bem arcaicas e rudimentares, então uma agricultura mais anterior, uma agricultura mais ultrapassada do ponto de vista das técnicas, enquanto outras áreas não. Outras áreas se assemelham às regiões mais desenvolvidas do planeta, como a que foi citada aqui na nossa questão, ok? Então, o texto a gente entendeu. Vamos tentar entender um pouco melhor o contexto com que esses dois autores escrevem. A geografia, no século XIX, o desenvolvimento da ciência geográfica, ela passa por duas grandes correntes do pensamento, que é o chamado determinismo geográfico, de origem alemão, e o possibilismo geográfico, de origem francês. Essas duas correntes do pensamento, no final das contas, elas têm um único objetivo. O objetivo é justificar cientificamente o ímpeto imperialista desses dois países, Alemanha e França. Essas correntes, possibilista e determinista, vão influenciar outras formas de se fazer geografia, como a geografia teorética, uma geografia muito descritiva, uma geografia quantitativista, e todas essas formas de desenvolvimento, seja de origem europeia ou também estadunidense, elas têm como objetivo principal justificar suas formas de dominação. Vai ser só lá nos anos de 1960
a partir dos escritos de um professor francês chamado Yves Lacoste, que essa estrutura começa a ser alterada. Começa a se produzir uma geografia pensando não mais apenas sobre a ótica dos dominadores, mas sim dos dominados. Surge então uma geografia do subdesenvolvimento, que a gente conhece hoje com o nome de geografia crítica. No Brasil, o nosso principal expoente nesta corrente do pensamento, é claro, é o professor Milton Santos, que escreveu aí 40 livros e mais uma infinidade de artigos. A gente procura lá no currículo do professor Milton Santos, tem mais de 80 páginas descrevendo tudo que ele produziu. Então, é uma obra vastíssima e muito importante para a gente tentar entender esta corrente que chamamos de geografia crítica. E o que a geografia crítica critica? Formas de dominação. Então, quando a gente pensa no processo de agricultura no Brasil, nós temos que pensá-lo a partir desta ótica da geografia crítica. Como que a agricultura no Brasil, a sua espacialização, a sua territorialização, como que ela interfere e é interferida por processos de dominação. Vamos escutar um pouquinho do que os autores falam a respeito desse assunto. A cada modernização, há trabalhos que perdem valor, o que perde na qualidade, o que perde. Isso significa que aumenta a mortalidade de agentes, aumenta a mortalidade de empresas. E também é verdade que outras acompanham o passo e passam a trabalhar em funções para essas novas formas dominantes de trabalhar. Bem, mas são tão vulneráveis, como você sabe, quanto as outras. O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. Né? O centro do mundo hoje é o dinheiro, mas o dinheiro no estado puro. O dinheiro em estado puro só é o centro do mundo por causa dessa geopolítica que se instalou, proposta pelos economistas e imposta pela mídia. Então é isso, O que a gente entende dessas palavras é que o processo de globalização, o processo de economia capitalista mundial determina como que vão acontecer a distribuição dos fenômenos espaciais, tanto a incorporação tecnológica quanto a não incorporação tecnológica. Isso está tudo dentro de uma lógica do consumo capitalista global. Agora vamos voltar para a questão e vamos dar uma olhadinha no nosso enunciado. Já que nós entendemos bem o texto e o contexto, o enunciado diz o seguinte: qual a consequência socioambiental no Brasil da implementação da tecnologia exemplificada no texto? Pessoal, insisto, a geografia crítica critica formas de dominação. Hoje, nós temos no Brasil a geografia crítica como a corrente que predomina nas nossas provas e concursos. Portanto, quando a gente quer pensar sobre a tecnologia, a gente pode até enumerar os seus aspectos positivos. Não há nada de mal nisso, em a gente elencar o tanto que a tecnologia pode nos fazer bem. Ok, mas à luz da geografia crítica, o que nós vamos criticar? Nós vamos criticar a tecnologia nos seus aspectos danosos, naqueles aspectos que produz algum tipo de dominação. Mesmo reconhecendo que a tecnologia tem aspectos positivos, nós vamos nos concentrar numa questão como essa, nos seus malefícios, ok? Muito bem. Então, letra A vai falar com a gente a respeito da diminuição do uso intensivo do solo. Será que essa incorporação de tecnologia, ela vai diminuir o uso intensivo do solo? O que, na verdade, ela propicia com a criação dos adubos, dos aditivos agrícolas, dos corretivos agrícolas e de todas as técnicas de manipulação de solo, dentre outras técnicas, ela permite com que o solo seja justamente mais intensamente utilizado. Então é justo o contrário que essa letra A pediu. Então a gente não vai cair nessa letra A, não. Letra B. O rebaixamento do nível dos aquíferos locais. Não há uma associação obrigatória e generalizada entre o uso das tecnologias e essa consequência. Essa é uma consequência que tem muito mais a ver em como a técnica é aplicada do que pela existência dela. Então, não posso adotar essa letra B como alternativa em função disso. Pode acontecer em alguns casos, mas pode não acontecer em outros. Na letra C,
vai dizer o seguinte: a desestimulação do modelo orgânico de cultivo. Pessoal, produção orgânica se diferencia da produção convencional pela não utilização de agrotóxicos. É isso que diferencia a produção orgânica. E a gente tem um caso de produção de orgânico com alto grau de tecnologia incorporado. Então, uma coisa não exclui a outra. Letra D. A redução da competitividade do pequeno produtor. Aí sim. Porque com as novas tecnologias, que são muito caras e são de difícil acesso, os grandes produtores têm como produzir utilizando essa tecnologia e os pequenos não. Isso faz com que aumente a produtividade de grandes aglomerados industriais, dificultando o acesso ao mercado daquele pequeno produtor. Cada vez mais a gente vê a presença dos oligopólios do agrobusiness e cada vez menos a gente vê a presença daquele pequeno produtor. Esse pequeno produtor está sendo aos poucos substituído pelo grande negócio. Geografia crítica, não se esqueça. Nós vamos dizer que esse processo é sempre ruim? Não, nós vamos dizer que ele é sempre ruim. Mas na nossa prova, nos nossos concursos, é isso que estará sendo abordado. Quais são os efeitos nocivos dessa incorporação tecnológica? Porque quando o pequeno produtor não é competitivo, muitas vezes ele abandona a atividade agrícola e vai fazer parte daquele movimento do êxodo rural. E nas pequenas, médias e grandes cidades, ele vai se juntar a uma grande massa de pessoas que viverão os problemas urbanos decorrentes justamente do inchaço, dentre outras coisas que, quando uma questão nos permitir, a gente aborda com mais cuidado, ok? Então, achamos aí a nossa resposta, letra D, a redução da competitividade do pequeno produtor que perde espaço, que perde na concorrência para o grande agrobusiness. Beleza? E a letra E fala aí sobre o enfraquecimento da atividade policultura de exportação. Bom, nós praticamente não temos uma atividade policultura de exportação. O que nós temos como grande momento, o grande movimento, é a exportação de grãos, a partir da exportação principalmente de soja. Então, a monocultura da soja é o carro-chefe desse momento do agrobusiness que nós vivemos. Então, quando a gente pensa na policultura, nós estamos pensando numa policultura de abastecimento interno e não de exportação, ok? Claro que existem exceções. Se a gente for pensar, por exemplo, na fruticultura, no Vale do Rio São Francisco, existe ali uma exceção, mas nós não estamos nessa questão tratando sobre a exceção, estamos buscando aí uma generalização, ok? Então, a consequência que eu posso encontrar de forma generalizada para este fenômeno da incorporação tecnológica é a perda de competitividade do pequeno quando comparado com o grande produtor. Beleza? É isso aí, galera. Questão resolvida é questão entendida. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, não deixa de fazer aqui debaixo desse vídeo. Beleza? Claro, não esquece de deixar aí o seu like, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal, porque tem mais vídeo chegando aí e eu espero que ajude muito vocês. Abraço e até lá!